por trás do evangelizador tem que ter a busca da santidade. Senão você se cansa, você desanima e você, né, não evangeliza como deve evangelizar. Eu estou aqui na Canção Nova desde que a Canção Nova começou. Não aqui, né? De lado. Porque quando o meu show começou a Canção Nova, eu já era casado. Ali na Lorena, o Sebastião, já era casado. Ali na Rua Dom Bosco, ali, né? Você lembra, né? Sim. E ele começou só com gente solteira. E eu já era casado, já tinha 2 filhos, então fiquei no segundo grau até hoje. Mas nunca deixei de estar ao lado dele, né? Engraçado que eu fui para Itajubá, para a Universidade Federal, mas Deus me trouxe de volta para Lorena, para o campo da USP lá, né? Bom, é a santidade realmente desse homem que moldou toda essa estrutura da Canção Nova hoje. E hoje eu vejo o seguinte, e eu dou esse testemunho com gosto, sabe, Paulo? Por que a Canção Nova continua viva hoje, mais viva do que nunca, apesar do falecimento dele? Porque aqui se reza, aqui se medita a palavra de Deus, né? Um dia eu foi lá no Davi, subi lá no Davi um dia e vi escrito na porta lá assim, quem não adorar não vai aguentar. Eu falei, nossa Senhora, esse homem fala frases de fogo, né? Quem não adorar não vai aguentar. E não vai mesmo. Porque o demônio quer derrubar quem? Quem trabalha para Deus. Tem uma história de São Bento, que é muito bonita. São Bento diz que um dia ele estava andando pelos mosteiros, pelo mosteiro dele, ele viu 2 monges na lavoura, e um meio atritando com o outro, aí ele viu um demônio tentando os 2. Aí ele caminhou mais um pouco, ele viu um outro monge tentando rezar, e o coitado do monge não conseguia rezar, se coçava, botava o capuz, tirava o capuz, e ele viu um demônio perturbando o coitado do monge. E aí viu várias coisas assim. Aí depois ele foi dar uma volta na cidade, chegou lá na porta de uma cidade, viu um demônio que é tão descontraído, e ele perguntou, o que você está fazendo aí? Você não está fazendo? Ah, não, aqui todo mundo já é meu, então aqui eu não preciso trabalhar. Essa história está na vida de São Bento. Os santos enxergam, né? Deus, mas enxerga também o demônio, né? Interessante. Enxerga o demônio. E quando ele revela o demônio desaparece. Porque a tática do demônio é ficar escondido, né? Então, eu acho que esse evangelho de hoje, esse PHN que a gente está aí nas vésperas dele, hoje, o dia de São Bento, eu acho que a mensagem que Deus deixa para nós é essa, é buscar a santidade. E a santidade não é uma coisa que a gente conquista em 24 horas. Não pense que eu estou falando aqui que você tem que ser igual ao São Bento, igual ao São Francisco. Não, nós temos que ter essa meta. E o caminho da santidade é um caminho árduo. Deus tem que quebrar muitas das nossas misérias, né? Deus tem que quebrar o nosso orgulho, Deus tem que quebrar a nossa vaidade, Deus tem que quebrar a nossa sensualidade, Deus tem que quebrar, não sei, o nosso mau humor, né? Eu me lembro que o Padre João dizia assim, o problema é meu, mas a minha cara é sua. Lembra do tempo da rádio, Paulo? Lá na rádio tinha essa frase, lá na rádio. Quando só tinha rádio Canção Nova, tinha essa frase lá. Eu me lembro direitinho. O problema é meu, mas o meu rosto é dos outros. Eu não posso ficar com o rosto, a cara emburrada, mal-humorado, porque eu tenho problema. Não. O problema é meu, mas o meu rosto é dos outros, né? Então Deus tem que quebrar muita coisa em nós. E como é que Deus quebra essas coisas em nós, dia a dia, né? Com a oração, com a meditação, com a palavra de Deus, com as humilhações que a gente recebe, porque a virtude mais importante para a santidade é a humildade. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Eu até escrevi um livro, de tanto meditar nisso, eu escrevi um livro. Desculpa estar falando dos meus livros. Eu não tenho muita vergonha de falar do meu livro, sabe por quê, Paulo? Porque meus livros não têm nada meu. Eu sou apenas um garimpeiro. O garimpeiro entra lá no rio com a bateia, né?
até as pepitas de ouro, né? Eu sou um garimpeiro da igreja. Eu vou garimpando na vida dos santos, na vida dos doutores, na vida dos papas, no catecismo da igreja, e aí eu pego essas pepitas de ouro todas e põe num livro. E a gente agradece. É verdade. Nos oferece a riqueza da igreja. Eu escrevi um livro que eu chamei de A Humildade, a Raiz da Santidade. Essa frase é de um santo. Eu não me lembro agora qual é o santo. Ele fala assim: você já reparou uma árvore? A árvore é toda bonita, frondosa, tem flores, tem fruto, mas quem que mantém tudo isso? É a raiz. Só que a raiz fica escondida, ela não recebe aplauso, ela só recebe esterco. Ela recebe esterco, água, né? E fica escondida. Mas é ela que penetra lá no fundo da terra e ela tira os sais minerais, ela tira o nutriente que a árvore precisa para crescer, para dar flor e para dar fruto. Sem a raiz, acabou. E a raiz não é só também para alimentar a árvore, é também para dar estabilidade para a árvore. Você percebe que, diz os botânicos, que a circunferência da copa de uma árvore é mais ou menos do tamanho da circunferência da raiz. A árvore é pequenininha, a raiz é pequenininha. A árvore cresceu, a raiz cresce. Por quê? Não dá um vento, derruba a árvore. Daí por que muito católico cai? Não tem raiz. Bate o vento, né? O vento das tentações, o vento da aridez espiritual, o vento dos problemas, das doenças. Se a árvore não tem raízes, ela não se sustenta. E essa raiz é a humildade. Porque, sabe, no caminho da santidade, a pedra mais difícil da gente remover é a soberba. A soberba. Os santos doutores da igreja, santos padres, dizem que é o pior pecado que existe. Foi o pecado dos anjos no céu. Qual foi o pecado dos anjos? Os santos doutores foi a soberba. Eles quiseram ser como Deus. Não aceitaram que Jesus Cristo fosse um homem, como um homem inferior a eles, mas era Deus ao mesmo tempo. Então se rebelaram contra Deus, por orgulho, por soberba. O que foi que eles foram tentar Adão e Eva? O que ele falou para Eva? Come a fruta sim, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus. São Tomás de Aquino diz que o demônio se esconde atrás dos ídolos, aí o perigo da idolatria. Já que o ídolo não existe, o ídolo é uma fantasia, o demônio se esconde atrás dele para receber todo o louvor que o ídolo recebe. Aí o perigo da idolatria. Quem está adorando um ídolo, seja qual for o ídolo, ele, sem saber, está adorando o demônio. São Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, né? São Paulo fala que todo culto que não é prestado a Deus, quem recebe é o demônio. Porque ele se esconde atrás do ídolo, né? Bom, então a soberba foi o pior veneno do pecado original que penetrou na nossa alma. Então ninguém chega à santidade sem quebrar o orgulho, a vaidade, a arrogância, prepotência, autossuficiência, jactância, exibicionismo, o gosto pelo aplauso. Santo Agostinho dizia assim: não me aplaudam, porque quando vocês me aplaudem, eu fico orgulhoso. Prefiro que você me critique, me corrija, porque quando você me corrige, eu fico mais santo.